A Terra Prometida, resumo do capítulo de quinta-feira, 11 de janeiro. Tibar avista Raabe no meio da multidão e arremessa uma lança para matá-la. Porém, a flecha acerta em cheio Sandor, e o comandante se desespera ao notar que matou seu próprio filho. Ele se aproxima do corpo do filho e se pergunta por quê, e Raabe aproveita a situação e foge. Consternado, Tibar abraça o corpo de Sandor e, furioso, chama Raabe e os hebreus de malditos e afirma que irá matar um por um. Raabe volta para casa e diz para a família que algo muito triste aconteceu com Sandor. Enquanto isso, os hebreus continuam gritando, puxando um forte brado de guerra. Mareque e Calese se preocupam com o barulho feito pelo exército de Israel. Emocionado, Salmão avista as muralhas estremecerem. Algumas pedras começam a cair. Uma enorme rachadura se abre e os hebreus assistem impressionados ao milagre de Deus. Alguns soldados cananeus caem nas fendas e morrem. Os oficiais do rei se apavoram. Os sacerdotes levitas continuam tocando as trombetas e os guerreiros hebreus gritam, balançando os escudos e as espadas. O rei Mareque vê de longe as muralhas caindo chão abaixo e não acredita no que seus olhos veem. Paredes do palácio estão desmoronando e o rei acha graça, e Calese pergunta o que está acontecendo com o rei. A muralha continua caindo enquanto o exército hebreu comemora. Cadmo vê Tibar paralisado ao lado do corpo de Sandor e fala que o Deus dos hebreus é muito poderoso. O general diz que depois do que aconteceu com seu filho, pouco importa viver ou morrer, e fala para Cadmo organizar as tropas e diz que eles irão lutar até morrer. Uma grande nuvem de poeira começa a subir e alguns soldados cananeus tentam se salvar, porém sem êxito. Merodach implora pela ajuda de seus deuses, mas acaba morto soterrado por uma imagem de seu deus de pedra. Tobias e Zuma conseguem escapar da masmorra e libertam os outros prisioneiros. Um pequeno ponto na enorme muralha fica em pé, sob um facho de luz azul, como uma torre em meio à completa destruição. O ponto de luz indica a casa de Raabe. Grok comunica o rei e a rainha que todos os prisioneiros fugiram, e o rei, apresentando sinais de loucura, ordena que o povo festeje e celebre aos deuses de Canaã. As imponentes muralhas desabam inteiramente. Apenas a casa de Raabe se mantém de pé com uma torre de luz em meio à completa destruição. Emocionado, Josué assiste ao desfecho do desabamento milagroso e ordena o ataque, e o exército hebreu segue em direção à cidade. Tupac entra na sala do trono e fala que os hebreus estão invadindo o reino. Calese chama o rei para fugir também. O rei se recusa a acreditar no que está acontecendo e fala que Tupac está mentindo e espalhando medo. Tupac fala que o Deus dos hebreus fez milagre e as muralhas desabaram. E o rei, com a mente perturbada, mata Tupac. A rainha pergunta se Mareque ficou louco e o rei continua falando que as muralhas são invencíveis. Caleb e Josué entram no reino de Jericó liderando o exército de Israel. O povo cananeu tenta fugir desesperados. Os soldados hebreus perseguem a todos os inimigos. Os guerreiros lutam contra os cananeus. Maquir coloca fogo em uma casa cananeia. Acã chama Gibar e Melquias para entrar no palácio em busca de ouro. Cadmo luta contra Iru e leva a pior. E o oficial cananeu cai no chão ferido. Enquanto isso, Orias, sem fé, se recusa a acreditar que serão salvos e diz que não permanecerá dentro da casa à espera dos hebreus. O sapateiro se assusta ao abrir a porta e ver que somente a sua casa permanece de pé. Ele volta para dentro da casa e, chocado, diz à família que só sobrou a casa deles em meio à destruição e pergunta como é possível. E Raabe fala que é um milagre de Deus e diz que Salmão virá resgatá-los. Os líderes tribais e os outros guerreiros hebreus seguem lutando contra os cananeus. Quemuel se emociona ao reencontrar Tobias.
Tobias apresenta Zuma e o núbio diz que está disposto a lutar junto com os hebreus. A guerra continua. Acã e os filhos pensam em uma maneira de entrar no palácio. E Josué estranha ao notar que Acã e os filhos chegaram primeiro à porta do palácio e pergunta o que eles fazem ali. O falso fala que queria ter a honra de matar o rei com suas próprias mãos. Enquanto isso, a rainha Calese pede para o rei acordar e encarar a realidade, e diz que eles precisam fugir imediatamente. O rei fala que a sala do trono é o seu lugar, mas a rainha consegue convencê-lo a ir com ela para o seu quarto. Os guerreiros hebreus começam a destruir o portão de entrada do palácio real. E finalmente, eles invadem o palácio. Melquias encontra Groque e fala que agora está livre para retribuir o tratamento que recebeu nas masmorras. Josué ordena que seus homens se separem para encontrar os reis. Acã e os filhos vão direto para a sala do tesouro. Mareque continua repetindo que as muralhas são indestrutíveis e a rainha fala que os hebreus já estão no palácio. O rei tira a coroa e pergunta por que isso está acontecendo, e a rainha fala que os deuses os abandonaram e diz que agora são somente os dois. O rei cai no choro e fala que tudo que acreditava desabou, e a rainha tem a ideia de negociar a vida deles em troca do tesouro. Josué e Calebe entram na sala do trono e não encontram os reis, e Josué pede para Salmão ir até a casa de Raabe resgatar a prostituta e sua família. No meio da confusão, Tibar encontra Cadmo ferido e o soldado pede ajuda, e o comandante fala que vai ajudar da mesma forma que ele ajudou o filho, e o mata friamente, e fala que agora chegou a vez de Raabe. Dentro do palácio, Acã e os filhos comemoram ao encontrarem o baú com os tesouros. Tibar alerta que eles serão considerados traidores, e Acã fala que não vai abrir mão do seu direito ao espólio de guerra. Eles enchem as sacolas com os tesouros e saem, e Salmão flagra os vilões nos corredores, mas não percebe as sacolas que eles carregam. Acã disfarça e Melquias vai com Salmão resgatar Raabe. Tibar chega na casa de Raabe e se espanta ao ver que somente a casa da prostituta continua de pé. Ela abre a porta e dá de cara com Tibar furioso e pronto para matá-la. Enquanto Salmão e Melquias lutam com os inimigos a caminho da casa da meretriz. Tibar fala que Raabe nunca prestou e diz que já tinha perdoado por ela ter se metido com Sandor, e diz que agora ela foi longe demais ao trair o povo de Jericó e ficar amiga dos hebreus. Raabe fala que nunca prometeu lealdade, e o comandante diz que seu filho morreu por causa dela, e diz que ela tirou tudo que ele tinha e afirma que vai matá-la e depois matar toda a família. Nobá pede para ele deixar Raabe em paz, e Tibar fica surpreso ao ver que a oferenda está viva, e furioso diz que mudou de ideia e vai começar matando Nobá. Raabe pede para o comandante soltar seu irmão, e ele fala que nada vai impedi-lo de se vingar. Desesperada, a prostituta fala que vai embora com ele de Jericó, e Tibar diz que não a quer mais e a chama de assassina, e fala que a lança era para ela e não para o filho. Ele ameaça matar Nobá e Salmão e Melquias chegam nesse momento. Melquias corre para lutar com o comandante, mas no primeiro golpe cai desmaiado. Tibar diz a Salmão que ele não vencerá o comandante de Jericó e a batalha entre eles começa. Enquanto isso, no palácio, Calebe e Josué chegam aos aposentos da rainha e o rei fica todo amedrontado, e a rainha pede para Mareque ter mais compostura e pergunta se ele é um rei ou um rato, e pede para ele se esconder que ela mesmo negociará com os hebreus. Josué entra no quarto e a rainha Calese se apresenta. Salmão e Tibar continuam a batalha e depois de muita luta, Salmão atinge o comandante com um golpe fatal.